Ai meu Deus, o Flamengo Todo-Poderoso quer tirar o Pedro Henrique do Beira-Rio. Calma, meu querido, não é bem assim. E eu vou te contar por quê agora. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo beleza? Vamos lá, vamos falar do Internacional, vamos trocar mais uma ideia sobre o Colorado mais amado do Brasil, o nosso time que tá na área treinando, né? Tá na área treinando, a expectativa de Wanderson voltar a treinar com o grupo agora nessa sexta ou nesse sábado, o Daniel também que tá se recuperando bem da sua questão no globo ocular, tá tudo encaminhando, tudo indo para o lado bom, né? Mas daí chega a informação de que o Flamengo, o todo-poderoso Flamengo, quer Pedro Henrique. E eu vou fazer esse conteúdo aqui muito mais para elucidar algumas coisas a respeito disso e vocês vão entender o porquê o Colorado não precisa ter medo de perder o seu principal jogador na temporada. Vamos lá, antes eu quero te pedir, te inscreve na KTO. Vai lá na KTO, kto.com, faz teu cadastro e vem brincar com a gente, porque hoje tem Liga das Nações Europeias, tá? Tem jogos pra caramba agora no final de semana também, que a gente pode pegar e brincar com as seleções, né? São data FIFA. Data FIFA tem muito jogo de seleção rolando aí. Então dá uma olhada, os amistosos também estão valendo, tá? Também dá para botar um dinheirinho no bolso. Então faz o seguinte, entra lá em kto.com, faz o teu cadastro, utiliza o cupom ERNEST e ganha 20% em free bet para aprender como é que funcionam as odds, como é que funciona o sistema. E aí depois a gente vai mais forte para cima deles e tirar um dinheirinho, botar um dinheirinho no bolso, né? Faz isso, beleza? Vamos lá. Eu quero começar falando primeiro de uma questão importante, tá? Quero começar falando de uma questão importante que é o índio. O índio está passando por um problema no que diz respeito a crime cibernético. O que acontece? O índio entrou com um processo, uma queixa-crime contra um torcedor do Grêmio chamado Fabiano Estrela por conta de uma calúnia e difamação há um tempo atrás no Twitter. O Fabiano Estrela, o torcedor do Grêmio, ele foi lá e escreveu em um post que o índio era alcoólatra e estuprador. É óbvio que o índio procurou o Matheus Marques, advogado, que é uma sumidade em crime cibernético, já cuidou do D'Alessandro, por exemplo, naquela época do Camilo, naquela época que estavam difamando a família dele, lembra? Teve choro na frente do delegado e tudo mais. E aí agora, essa semana, eles protocolaram a queixa-crime contra o Fabiano Estrela. O que isso significa? Que agora o juiz vai indiciar o Estrela para que ele vire réu no processo e aí vão tentar uma conciliação, vão tentar um acordo. O que eu já conversei com algumas pessoas próximas do índio, não vai ocorrer. E por que não vai ocorrer? Ah, porque o índio quer notoriedade, o índio quer aparecer. Gente, vamos falar sério, o índio não precisa disso. E em contrapartida eu também vou responder uma questão que me perguntaram várias vezes. Pô, Ernest, tá dando palco pro Fabiano Estrela? Pelo amor de Deus! Sabe por que eu tô dando palco, cara? Eu não tô dando palco pro Fabiano Estrela. Eu tô dando palco pro índio. Tô dando palco pro índio porque o índio é um cara honesto, é um cara trabalhador, é um cara gente fina pra caramba, um cara humilde e que sempre batalhou pelas coisas dele. E agora tá tendo de responder, tá tendo de ir pra justiça por calúnia e difamação de um cara que simplesmente já não é a primeira vez que fala bobagem na internet. E esse tipo de atitude do índio, ela tem que ser valorizada, porque a internet não é terra de ninguém, a internet não é uma escrita a lápis que tu simplesmente apaga com a borracha, muito pelo contrário, é uma escrita a caneta e não tem corretivo para corrigir qualquer coisa ou para apagar qualquer coisa. Então o que vai acontecer? Agora o Fabiano Estrela ele vai à frente do juiz, não vai haver acordo, daqui a pouco vai pagar uma cesta básica, daqui a pouco vai ter alguma multa para pegar e converter para caridade, porque é óbvio que o índio não quer dinheiro, o índio quer simplesmente que as pessoas entendam que não se pode falar qualquer bobagem de pessoas de bem.
E aqui eu falo pessoas de bem mesmo, né? Não esse cidadão de bem aí que a gente vê na internet. Tá? É por isso que eu dou palco para esse assunto, por isso que eu estou falando sobre esse assunto. Tá? E aí é o último recado que eu dou para vocês. Não percam o seu réu primário, não percam a sua idoneidade ou até mesmo o seu problema moral por conta da internet, por conta de achar que com um login e uma senha tu vai ser o maioral e pode ofender qualquer um. Beleza? Agora eu vou falar sobre o Pedro Henrique, tá? Tem duas coisas sobre o Pedro Henrique. Por que o Inter e o Colorado pode ficar tranquilo a respeito do Pedro Henrique, tá? Vamos lá. Eu vou começar pelo lado do Inter, tá? O Inter não contratou o Pedro Henrique para fazer dinheiro com o Pedro Henrique. O Inter contratou o Pedro Henrique para suprir uma necessidade de um atleta que joga pelos lados do campo, um ponteiro. Conseguiu, né? Hoje o Pedro Henrique é um dos principais jogadores do time do Mano Menezes. Olha, só para ter uma ideia, o Inter pagou para o Pedro Henrique 1,5 milhão de euros, junto ao clube russo que ele tirou, tá? O clube do leste europeu que ele veio para o Colorado, tá? Começa por aí. O Inter não quer retorno financeiro com o Pedro Henrique. Até porque nenhum time vai pagar milhões a ponto de fazer o Pedro Henrique ser uma espécie de ativo e que faça com que o clube tenha dinheiro e renda para buscar outros atletas. Vai pagar lá 2 milhões, 2 milhões e meio e era isso. Sem contar que vai pagar para um cenário nacional, chegaria para um cenário nacional, por exemplo, e daí, meu amigo, daí tu está reforçando um rival. Começa por aí, tá? O Inter está muito tranquilo nesse sentido, até porque também o Pedro Henrique tem contrato até 2024. Ponto 1. Agora o ponto do Pedro Henrique. O Pedro Henrique já percebeu que tem uma lacuna a ser preenchida com a saída do D'Alessandro, por exemplo. Eu não estou comparando o Pedro Henrique ao D'Alessandro, mas eu estou dizendo que o Pedro Henrique já entendeu a necessidade da torcida colorada de ter pessoas em que ela seja representada, em que tenha pessoas em campo que sejam extensões da arquibancada, como era o D'Alessandro, como hoje tenta ser o Pedro Henrique, com essas questões das músicas de bailão, com a questão da bergamota, com as questões sociais que ele vem aqui, ele o próprio alemão também. Então, essa questão do Pedro Henrique de estar mais imbuído não só no time, mas na comunidade colorada, faz dele ter a ideia de um projeto dentro do Internacional, um projeto pessoal também, de ser alavancado a uma pessoa um jogador que tenha um apreço do torcedor, que tenha lugar na história do Inter. É claro que títulos, né, meu? É claro que o título que faz importância, o título que vai fazer ficar na história. Mas para chegar até o título, tu também tem que ter identificação com a torcida, tu também tem que ter identificação com o clube. E por isso, também, o Pedro Henrique não pensa em sair de Porto Alegre. Muito pelo contrário, ele é colorado, a família é colorada, então ele não tem nenhuma pretensão de sair. Mesmo, tu vai me perguntar, Ernest, mas ele está na reserva, daqui a pouco ele vai ficar indignado de estar na reserva. Mesmo com a reserva, porque ele já era reserva em alguns clubes que ele passou na Europa, nos clubes que ele passou fora do país. Na Grécia ele já foi reserva, por exemplo, tá? E jogava costumeiramente da mesma forma que ele joga hoje, aqui no Internacional, jogando um pouco, resolvendo os jogos. Então, não é essa a questão. A questão é que o Inter, não precisa de dinheiro nesse sentido do Pedro Henrique, porque é um dinheiro pequeno, é um dinheiro curto, tá? O Pedro Henrique quer fazer sua história no Inter, quer fazer valer a caminhada dele até chegar no Inter, chegar no Beira-Rio. E aí, também fazer o torcedor colorado, obviamente, ficar feliz pra caramba. Tranquilo? Se tu chegou até aqui, eu vou te pedir, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vamos nessa. Vamos nessa porque a gente tá subindo, tá quase chegando nos 17 mil, hein? Ali tá 16.200 já. Vamos lá, vamos chegar nos 17. Vem junto, valeu por tudo, forte abraço, tchau!